ponto é: será que existe uma maneira de nunca mais ficar nervoso na hora de pregar? Essa resposta é simples. Claro que existe, existe sim. Tem uma maneira de você nunca mais ficar nervoso na hora de pregar. Por quê? E eu quero explicar isso para você aqui. O nervosismo, ele vem associado a duas coisas. Primeiro, falta de autoridade. Autoridade. E quando eu falo autoridade, eu não estou falando de você ser conhecido. Não, 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 não. Estou falando de autoridade nas escrituras. Autoridade nas escrituras, ou seja, profundidade nas escrituras. E segundo, domínio daquilo que você vai falar. Então nós temos dois fatores que interferem diretamente ao nervosismo. E o porquê que você fica nervoso? Porque você tem medo. Você tem medo. E se você não aniquilar esse nervosismo, automaticamente o medo sempre vai estar te vencendo. E vale ressaltar uma coisa: quando você começa a aprender, né, sobre tudo isso que a gente está falando, sobre perder o medo de pregar, tem gente que confunde as coisas. Tem gente que confunde as coisas. E eu vejo muitas pessoas nos comentários, principalmente lá no Facebook, dizendo que não, pastor, a gente vai ficar mecanizado, a gente vai inibir a ação do Espírito Santo, se a gente fizer um sermão, se a gente fizer um esboço, e eu vou te dizer que não. Olha só, gente, existem duas coisas presentes na nossa vida toda vez que nós vamos pregar, e está ligado a esse primeiro ponto, que é o temor e o medo. Então, o temor de você ir pregar, de você estar fazendo algo para Deus, você nunca vai perder. Nunca vai perder. Agora, o medo de enfrentar as pessoas, o ambiente, e ai meu Deus, o que é que vai ser? Eu vou errar, eu vou travar, eu vou isso aí tem como perder. O temor não é bom a gente perder. Por quê? Porque quando você tem temor, isso demonstra que você continua sendo dependente do Espírito Santo. Você continua sendo dependente. E o que eu estou ensinando aqui não é para te fazer perder a dependência do Espírito Santo. De maneira alguma. Talvez nos dois primeiros episódios não ficou claro isso, mas esse agora eu estou falando claramente com vocês. Tudo o que nós estamos ensinando aqui não é para te fazer perder a dependência do Espírito Santo. Pelo contrário, é para você mergulhar mais, desenvolver mais o seu lado espiritual e o seu lado humano. Então, justamente eu falei aqui de você ter autoridade. O que seria, pastor, essa autoridade? A autoridade seria a profundidade nas Sagradas Escrituras. Então, o fato de você conhecer a Bíblia de maneira profunda te dá autoridade. Por quê? Porque você fala da Bíblia com tranquilidade. Tranquilidade. Agora, quando você tem um conhecimento raso da Bíblia, ou seja, você é muito superficial, irmão, você fica com medo de esquecer o que você vai falar. Você fica automaticamente com medo. Ah, pastor, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, mas toda vez que eu vou pregar, eu travo. Eu fico com medo, eu fico paralisado, porque eu vejo aquele monte de gente olhando para mim e eu fico nervoso. Então aí é o seguinte, você precisa ter autoridade das Escrituras. Você precisa ter autoridade do sermão, ou seja, da palavra que foi revelada para você passar para a igreja. E é aí que mora a segunda coisa, que é o domínio. O domínio. O que seria o domínio, pastor? O domínio é um conjunto de fatores
que influencia diretamente na sua pregação. Influencia diretamente. E é por isso que eu me baso por 5 pilares na pregação. Toda a pregação está baseada em 5 pilares. E nos vídeos anteriores eu já falei sobre isso, tá? Mas primeiro dele, profundidade nas escrituras. Segundo, gestão emocional. Terceiro, homilética. Quarto, hermenêutica. E quinto, oratória. Então são 5 pilares que fazem toda a diferença na hora